Estamos de volta aqui no Tripé Podcast, o podcast da Agência Sofia. Hoje com Renata Cortella e Isabela Camargo, e nós estávamos falando sobre a melhora do burnout, que é a síndrome que você teve, Isa, e eu tinha perguntado quando foi que você melhorou, que você se tratou, que você se sentiu numa condição melhor para hoje falar sobre o tema. Show. Obrigada pela pergunta. Na verdade, eu comecei a melhorar do burnout primeiro quando eu tive o diagnóstico. Porque você vive por muito tempo jogando debaixo do tapete uma série de dores e doenças, tratando como se tudo fosse normal, até que o seu corpo fala, agora deu. Ou você para, ou nós vamos ter que te parar. Com um AVC, um infarto, um karoshi, que é morte por excesso de trabalho. Mais de uma crença. O trabalho nunca matou ninguém. Sério? Então o governo japonês não estaria pagando indenização para famílias vítimas de karoshi. Então a gente tem também que rever um monte de crença daquelas, homem não chora, sabe? Trabalhar não mata ninguém. Tem que rever, porque não é bem assim. Aí eu tive o diagnóstico. Depois que eu tive o diagnóstico, aí eu fui buscar o tratamento. O meu tratamento, ele seguia um protocolo. Ele tinha uma mudança de vários hábitos. Primeiro, sair do ambiente estressor. Isso é uma recomendação primordial. Segundo, eu precisei tomar um tipo de remédio para me ajudar a recuperar a perda que eu tive durante muitos anos com excesso de trabalho. E uma série de mudanças, inclusive alimentar. Porque como meu corpo ele estava muito deficitário, eu buscava em alimentos gordurosos, calóricos, deliciosos, né? A minha compulsão por chips e bolacha recheada, sabe? Aí quem me via, super saudável, nossa, você está comendo ameixa, nossa, você come fruta o dia inteiro, sim. Mas aí eu tinha aqueles momentos assim de pegar um pacote de chips, não vou falar a marca, e comer como se não houvesse o amanhã. Sabe? Então, e aí quando você tem o diagnóstico de uma coisa que tá ali e é grave, você fala, opa, eu também vou ter que mudar isso. Sim. Tá? Mas, para você que ainda não está confiante do que eu tô falando sobre burnout, é o seguinte, burnout não se vê assim como você não vê a diabetes, assim como você não vê a pressão alta. Ninguém vê, certo? São doenças invisíveis. O trabalho está para a pessoa que desenvolveu o burnout como o brigadeiro está para o diabético. Sim. Você sabe o gatilho. Não é que você nunca mais vai poder trabalhar. Pelo contrário, eu estou trabalhando bastante. Só que eu já sei o meu limite. Uma pessoa que tem diabetes, ela não vai poder se acabar numa mesa de brigadeiro porque ela já sabe que aquilo vai trazer uma consequência muito ruim. Uma pessoa com pressão alta, mesma coisa, com sal, entende? Então, eu tive uma melhora quando eu identifiquei, primeiro, quando eu tive o diagnóstico, e segundo, identifiquei o gatilho. Eu acho interessante que você falou que as pessoas não enxergam o burnout, ainda mais uma profissão como a sua, que existe muita admiração. E assim, quando você está na televisão, exposta da forma que você fica, apresentando o programa ou fazendo uma reportagem, é uma posição que as pessoas almejam, que as pessoas idealizam de tal forma que eles acham que aquilo é um mundo perfeito. E eu sei muito bem, você sabe muito bem, que ele não é um mundo perfeito. Aí eu jogo para você. No seu consultório, altas expectativas sobre a própria vida causam tamanha frustração que levam as pessoas ao seu consultório? Sim, com certeza. Até porque existe muita comparação também. Então, isso que você falou de idealizar, então o que elas veem tanto na rede social como nos colegas de trabalho, tem gente que assim, claro, né, ninguém faz um muro de lamentações, né? Nossa, Instagram, eu só vou falar. Não, então as pessoas confundem, elas acham que na verdade é aquela vida perfeita. Ou das pessoas ao redor. Acontece que quando as pessoas te encontram no trabalho, elas não vão ficar falando dos problemas. Mas aí as pessoas criam uma expectativa, eu não tenho um carro assim, eu não fui promovida tantas vezes como tal pessoa. Então, ela começa a nem reconhecer todos os feitos dela, do dia a dia. Tanto que, assim, grande parte dos pacientes, o que eu dou tarefinha. Sim. Parte da tarefa é escrever reconhecimento de coisas que fez no dia. E eu exemplifico. Então, assim, eu não tô falando de uma promoção, eu não tô falando de uma coisa grande. Eu tô falando de feitos, de você ter vindo à consulta, de você ter feito os exames. Então, assim, são essas coisas do pequeno, porque senão tudo fica muito macro. Total. E eu tenho uma questão que
que é ambígua até, porque nós estamos nas redes sociais. A Agência Sofia foi construída em cima da cultura das redes sociais. Hoje nós 3 trabalhamos nas redes sociais. Só que muita gente demoniza as redes sociais de certa forma porque tem esse aspecto também das pessoas colocarem no Instagram, não é a vida que elas têm, é a vida que elas gostariam de ter e muitas vezes a vida que elas produzem ali dentro, porque o mundo Insta, ele é maravilhoso. Sedutor. Só tem mulheres bonitas e fotos tratadas e todo mundo viaja muito e os lugares são legais e é aquilo. E a vida real tá longe disso, né? Sim. E essa expectativa hoje, que antes estava só na televisão, hoje tá espalhada. Sim. Eu costumo dizer, Pedro, que o bisturi, ele não é bom e nem ruim. Quem faz o bisturi ser bom ou ruim é o médico que está atrás dele. A internet não é boa nem ruim, como a televisão não é boa nem ruim, nós é que vamos dar o significado que a gente deseja. O problema das pessoas colocarem fotos que não são verdade é uma coisa. Eu me impactar por isso é outra coisa. Sabe? Eu conheci 2 monges do Butão. Numa época em que tinha saído uma reportagem aqui no Brasil, uma repórter bem famosa foi lá pro Butão e falou que o Butão era o lugar mais feliz do mundo. E aí eu perguntei para esses monges, eu falei, por que o seu planeta não tem infelicidade? Ele falou, porque não tem Mercedes. Então, as pessoas trabalham... É o diabo? Não vou dizer capitalismo é o diabo, eu vou dizer o seguinte, lá não tem Mercedes para fazer com que as pessoas fiquem insatisfeitas com o que elas têm. Sim. Então, eu dei esse exemplo para trazer para a questão da rede social. Sentido. A rede social é ótima para eu chegar no conteúdo da Agência Sofia, para eu chegar nas dicas da doutora Renata, para chegar... Ou seja, eu vou dar o valor que eu quiser. Agora, se eu for usado pela rede e não usar, aí é um problema. Mesma coisa da televisão. Comecei a escrever um livro anos atrás e aí falava, que o ladrão do tempo era a televisão. Ué, mas ela te amarrava? Ela te obrigava? Falava, não, senta aqui, você vai ficar aqui assistindo televisão. Mesma coisa na internet. Então, a coisa ela se perde, Pedro, quando a gente perde o controle. Mas não é fácil. Não é fácil, Não. tanto que aí o que eu fiz? Eu parei de seguir pessoas que me geravam muito mais frustração, angústia, ansiedade Sim. do que bem-estar. O bem-estar da mente está muito mais relacionado às situações que você se coloca, porque o seu estado interno é um. Por exemplo, você saiu de casa, seu estado interno tá legal, você dormiu bem, tomou um café, tá. Aí acontece uma situação fora. O que é mais fácil você controlar? O que está fora ou o que está dentro? Tá dentro. O que está dentro. Só que se eu só vou conseguir controlar essa imagem que no primeiro momento pode me causar um tipo, como ela consegue, eu não consigo. Se eu tiver consciência que aquilo é um ideal de vida, não é a minha vida. E quantas vezes, Pedro, a gente ouve histórias de pessoas que muitos admiramos e a pessoa vai lá e fala uma série também de episódios que não são tão positivos. Você fala, poxa, sim, gente como a gente, todo mundo vai ter seus dias bons, dias ruins, seus momentos de glória em que vai publicar, cheguei e tal, mas não é todo dia que você sobe o pico do Everest, não é todo dia. Isso sempre existiu. Você trabalha no Instagram, acho que a principal forma de divulgação do seu trabalho é no Instagram, mas você tem momentos de total log-off, assim, né? Tenho, e eu acho que isso é importante, a gente não depender. Então eu tenho amigos que falam assim, então, por exemplo, no começo do ano eu peguei e passei 3 dias num lugar que não pegava nada. Que no meio do delícia! mato. É maravilhoso. Agora tinha amigo meu que fala assim, não, mas como assim? Eu não posso ficar 3 dias sem postar nada. E os seus seguidores? Como reagiram? Exato. Foi tranquilo, porque cai engajamento, mas tudo bem, se você vive em função disso, você vira dependente, você vira escravo disso. Então não, e eu acho importante mostrar isso. Eventualmente eu falo, gente, não existe vida perfeita, porque é importante lembrar as pessoas disso. Claro que a gente sempre tem que se lembrar. Porque na internet todo mundo é lindo, rico, maravilhoso, namora uma pessoa incrível. Não, é tudo maravilhoso. Então, a gente também tem que se lembrar. Isso que você falou é muito interessante. Que assim, tem as contas das pessoas, mas realmente é quem sabe usar. Então, alguma pessoa é super inspiradora pra mim e pra você pode não tá te fazendo bem. E tá tudo bem. Deixa de seguir, gente. E tá tudo, faz limpa, Deixa tá tudo de bem. seguir. Outro dia eu fiz uma limpa, eu seguia 1000 pessoas. Aí eu fui limpando, cheguei a 150. Meu marido até falou assim, você ainda tá me seguindo? Não, você não tá seguindo, né? Mas eu fui limpando, hoje eu voltei, né? Mas aí eu procurei outras pessoas. Sim. Eu deixei de seguir muitas pessoas que me traziam uma sensação de...
angústia, desespero, aflição, e passei a seguir conteúdos e pessoas que me trazem muito mais expansão de consciência, sabe, do que estresse. E às vezes é fase também. Então, você tá numa fase que quer ver isso. Eu costumo dizer que a gente vive em bolhas de um sentido, no sentido de que às vezes coisas muito relevantes pra gente dentro da nossa bolha não fazem a menor diferença na vida dos outros. Sim. A pessoa nem sabe. Você tá super preocupado. Por exemplo, eu trabalhei 7 anos numa bolha chamada esporte. A bolha chamada esporte, que meus amigos ficam irritadíssimos quando eu falo que é uma bolha, ela é uma bolha muito grande. Só que assim, hoje eu trabalho num lugar que assim, se acontecer uma Copa do Mundo, o Brasil ganhou, o Brasil perdeu, as pessoas vão ficar sabendo. Só que assim, a vida não gira em torno disso. Ou então o time não é tão importante para essas pessoas, no sentido de eu não sei o que o jogador está chegando, o que está fazendo, só que para quem está vivendo lá no dia a dia, é só isso que se fala. E você tem a impressão que é só isso que se fala no mundo. Mas na verdade não, é a sua bolha que está ali. Existe bolha para tudo, é a bolha do jornalismo, é a bolha do veganismo. Sim. E assim, às vezes tipo um acontecimento que você fala, caramba, isso aí mexeu o mundo, não sei o que lá. Na verdade não, é só aquelas pessoas que você segue e que estão ali, tipo, extremamente impactadas com aquilo. Na verdade, não é. Mas... E nesse sentido, eu acho interessante seguir algumas contas que não tenham tão a ver com você. Isso. Claro que te inspirem, mas assim, não sejam tão... É gostoso conhecer pessoas. Então, semana passada eu fui convidada para um evento e eu fui de pessoas que não tinham nada a ver com veganismo, não tinha nenhum médico. E é muito gostoso, porque o papo é diferente. É importante a gente estourar a bolha. Então, a gente realmente conviver, né, com outras pessoas, com outros papos, com outros assuntos. Faz parte da saúde mental também, você não ficar fissurado num assunto só. Se nós temos uma ideia aqui para fechar esse bloco, uma dica para sustentar esse tripé é estoure a sua bolha. Estoure a sua bolha. Até o próximo bloco, na rede social de alguma das duas, que eu não sei qual é, mas vai estar indicado aqui na descrição.